sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós iremos refletir sobre o tempo. E vale a pena considerarmos que os gregos, na antiguidade, utilizavam dois termos para designar o tempo: o Cronos e o Kairos. O Cronos era o tempo considerado em seu aspecto quantitativo, que pode ser medido, que pode ser bem determinado. Você pode contar os minutos, as horas, as semanas, os dias, as semanas, os anos. E hoje nós sabemos que o dia é o tempo de duração, de rotação da Terra em seu próprio eixo. O ano é o tempo que o nosso planeta leva para completar uma volta em sua órbita ao redor do Sol. E como esses movimentos são repetitivos, cíclicos e constantes, podem ser medidos quantitativamente. E podemos chegar a contabilizar a passagem do tempo, das horas, semanas, meses, anos. Agora, o tempo Cronos não diz respeito à forma como nós aproveitamos o tempo. Embora haja alguma correspondência entre o tempo quantitativo e o comportamento do universo, até mesmo com relação ao nosso próprio comportamento pessoal, uma influência que precisa ser melhor estudada, que parece que também não é tão importante assim, mas sem dúvida a Lua influencia nas marés. A Bíblia diz que há um tempo para nascer. E para muitas criaturas em várias regiões do mundo, esse tempo é a primavera. Há um tempo para morrer, e para muitas criaturas esse tempo é inverno. Há um tempo propício para dormir, que é a noite. Há um tempo propício para acordar, que é o dia. Então, da palavra cronos, vem, por exemplo, a cronologia, a descrição dos fatos segundo uma ordem cronológica. O Kairos era um tempo considerado sob o aspecto qualitativo, sob o aspecto do significado que o tempo adquire para nós. Kairos, por exemplo, é o tempo do nascimento de um filho, que não importa quanto tempo demorou o parto, mas é o significado que tem aquele tempo. Há uma canção popular brasileira sobre a mulher grávida que diz: e o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Olhava para a barriga em que estava o filho e parecia que o tempo tinha parado. Então, Kairos é o tempo, por exemplo, da cerimônia de casamento. Kairos pode ser o tempo de uma contrição contrita em que nos convertemos. Kairos pode ser o tempo de fazer as pazes com quem amamos. Kairos é o tempo que percebemos a presença de Deus na nossa vida. Por exemplo, o tempo de um retiro espiritual. E o tempo Kairos, muito ou pouco quantitativamente falando, não depende tanto do relógio, mas poderíamos falar que é o tempo do nosso coração. Depende do significado que damos a cada tempo que vivemos. E o tempo se enche de significado quando nós transformamos esse tempo em tempo para amar. Eu pensava que todo o tempo que Jesus viveu na Terra
foi transformado em Kairos. Quer dizer, era o tempo da nossa salvação, da nossa redenção. Cada ação que Jesus Cristo realizava, por mais simples que parecesse, gozava da eternidade de Deus, porque era Deus quem estava ali. Então, era o tempo para o cumprimento amoroso da vontade do seu Pai. Se aplica a Cristo aquelas palavras da Sagrada Escritura: eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. E o próprio Cristo disse: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra, a obra da redenção. E Jesus nos redimiu não só quando morreu na cruz, cumprindo a vontade do seu Pai, dando a vida por nós, para a nossa salvação. Jesus, em cada momento da sua vida, cumpria obedientemente a vontade do Pai e nos redimia também. Quando trabalhava na oficina de José, realizando um trabalho com perfeição, por amor a Deus, São José Maria dizia: o trabalho de Cristo é redentor, um trabalho que é humano e é divino também. Todo relacionamento na sua família, no convívio social, em que Jesus foi afável, amável, atencioso, onde acolhia cada pessoa, reconhecia o valor profundo de cada alma, era um relacionamento também humano e divino. Toda pessoa que se encontrava com Cristo encontrava-se com Deus, que passava na sua vida. Era um momento único, irrepetível. Então, todo o serviço que Jesus prestou a quem estava à sua volta, por exemplo, na última ceia, quando lava os pés dos apóstolos, foi um serviço humano e divino. Então, todo o Cronos, todo instante histórico de Jesus Cristo, foi transformado em Kairos. E nós também devemos procurar transformar na nossa vida, o Cronos em Kairos, em tempo em que realizamos a vontade de Deus para nós, em tempo de correspondência à graça de Deus, a graça que Deus nos envia naquele momento, em um tempo repleto de sentido e significado. E podemos transformar todo o nosso tempo em um tempo com significado, um tempo de qualidade, como se diz. Então, o tempo de despertarmos, podemos transformar esse tempo em um tempo de agradecer a Deus por mais um dia de vida e oferecer nosso dia a Deus, colocar o nosso dia ao dispor de Deus. São José Maria, quando acordava, ele dizia: servirei a Deus. O tempo de trabalho, em tempo de fazer tudo com a maior perfeição possível, no capricho, como Jesus, que fazia tudo bem feito, colocando os nossos talentos a serviço de Deus e dos outros. E o tempo da vida familiar, um tempo de diálogo atencioso, amoroso com as pessoas. O tempo de trabalho, um tempo de atualização profissional e de ajuda às pessoas que estão à nossa volta, os nossos colegas de trabalho. No fundo, em transformar todo o tempo em ocasião de cumprir a nossa missão, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. São José Maria dizia que devíamos descobrir o quid divino, usava uma expressão em latim, o algo divino que há em cada coisa que realizamos. Algo divino em tudo que nós fazemos, que nós precisamos descobrir. E como descobrimos esse algo divino? Descobrindo a vontade de Deus para nós naquele momento e realizando a vontade de Deus com amor. Nessa primeira meditação do recolhimento, eu pensava em refletir sobre
Porque às vezes falta qualidade no nosso tempo. Quais são os motivos para essa falta de qualidade? O primeiro que eu gostaria de assinalar são os esquecimentos e a falta de planejamento. Às vezes falta qualidade no nosso tempo por esquecimento. Esquecemos de realizar os nossos deveres de amor, a vontade de Deus para nós. São José Maria disse certa vez: há esquecimentos que não são falta de memória, mas de amor. Coisa interessante, né, que decorar uma coisa vem de coração. A gente decora aquilo que a gente ama, a gente não esquece, né, aquilo que a gente ama. Eu conheci uma senhora, mas que tem 12 anos mental, uma pessoa especial, que ela não esquece o aniversário de ninguém. Uma baixa capacidade de memória, porque ela gosta tanto do aniversário dela e do aniversário dos outros, que ela não esquece o aniversário de ninguém. Ela acorda dizendo: hoje é aniversário de fulana, deixa eu ligar para ela. Então é uma questão mais de coração do que qualquer outra coisa. Quem está voltado muito para si mesmo, quem ocupa o seu tempo mental pensando em si, nas suas coisas, no trabalho para realizar, no desempenho profissional, no seu descanso, nas suas opiniões, nos seus interesses, acaba esquecendo dos demais. Está muito focado em si mesmo. Esquece de conversar com o filho, que necessita um momento de maior atenção, porque está passando, não sei, na pré-adolescência ou adolescência, está no período difícil, precisava de mais conversa. E o pai esquece de conversar com o filho, como esqueceu de conversar com o filho. Ou esquece da ajuda a um estagiário, a um colega de trabalho que não está desempenhando bem a sua tarefa e ele poderia ajudar, mas esquece de ajudar. Esquece da correção e da formação dos filhos, esquece dos aniversários, e às vezes pior, da esposa, né? Datas importantes para a esposa. Esquece da dificuldade que os outros estão passando, alguns familiares. Então, os esquecimentos muitas vezes significam descuido e descaso, por não ter pensado nas outras pessoas, por não ter previsto, por não ter levado em conta as necessidades e as carências dos demais. E manifesta o nosso apego às coisas materiais, às coisas terrenas, a nossa polarização pelos nossos interesses pessoais. E manifesta também um desprezo. Desprezo, por exemplo, pelas coisas de Deus. Como alguém pode dizer: eu esqueci de rezar? Esqueceu de Deus no dia? O segundo fator de falta de qualidade no nosso tempo, no aproveitamento do tempo, eu penso que são as pressas. Como o homem não pode parar o tempo, fazê-lo andar mais devagar, não dá. Então cai no erro de tentar reter o tempo pela pressa, pelo aumento de velocidade. Às vezes me dá até nervoso quando eu vejo alguém escutando as mensagens do WhatsApp rápido, né? Acelerado. Fala, escuta normal, né? Parece que tudo tem que ser acelerado hoje em dia. Eu não posso perder tempo, né? Essa pessoa fala muito devagar. Será que fala muito devagar mesmo, né? Então, às vezes, esse aumento de produtividade, de competitividade. E hoje há um grande apelo de se fazer mais coisas em menos tempo. E se nota pela atividade febril em muitas empresas, uma cobrança excessiva, por exemplo, em bater metas. Tem que bater metas, tem que chegar na meta. Em agendas super apertadas, que não dá tempo nem de respirar. E o acúmulo de gestões a serem feitas,
prazos mais curtos dos que são necessários, precisos, necessidade de fazer muitas horas extras para dar conta do trabalho. E esse modo de trabalhar é esgotador e promove muitas vezes a desumanização da vida. Se perde de vista o valor das pessoas. E se valoriza as pessoas simplesmente pela sua capacidade de agir, de fazer, de produzir. E as pessoas perdem a capacidade de contemplação, de observar a beleza da natureza, a riqueza das relações pessoais, as amizades, a fraternidade. Eu lembro de uma professora minha, acho que estava no ensino fundamental na época, que ela chegava na sala de aula, eu morava numa cidade que se via atrás do colégio a Serra da Mantiqueira, que é muito bonita. E ela chegava e dizia logo no começo da aula: vocês viram como a serra hoje está bonita? E a rapaziada não tinha visto nada, né? Aí ela falava: você está olhando para o quê? Está olhando para o chão? Né? Às vezes hoje em dia está olhando para o celular, né? Pode ter muita coisa bonita e a pessoa não está vendo nada. E se perde essa capacidade de contemplação, quanto mais numa cidade como a nossa, né, Florianópolis, que tem tanta beleza. Às vezes se deixa de agradecer os outros, porque se está com pressa. Não precisa perder tempo com essas coisas. E se atropela as pessoas por não reparar nas suas necessidades. A pessoa se isola dos demais, às vezes vivendo no meio dos outros, porque já não tem tempo para os outros, porque está numa correria. Gera-se um estado de tensão exagerado. O remédio pode ser, em alguns casos, a diminuição do ritmo. Mas o mais importante não é isso, é a interioridade. E aqui a oração diária joga um papel fundamental, que ajuda a recuperar o valor que Deus dá a cada coisa. São José Maria vivia com a consciência clara de que só tem valor o tempo que gastamos a serviço de Deus. E ele desenvolveu uma atividade muito intensa, mas nunca se deixou levar pela correria. Conseguia realizar um trabalho intensíssimo e dar muita atenção às pessoas. Eu vou ler um depoimento que deixou um padre, Jesus Urteaga, um escritor, um testemunho sobre São José Maria. Não foram muitas, mas todas as vezes que entrei na sua sala de trabalho, na casa da Rua Diego de León, em Madrid, para fazer uma consulta ou para perguntar-lhe alguma coisa, sempre tive a sensação de que me recebia como se me estivesse esperando e não tivesse mais nada a fazer. Se alguma vez, ao despedir-me, olhava para ele antes de fechar a porta, poderia perceber que já estava mergulhado no seu trabalho, como se nada o tivesse interrompido. Chegava uma pessoa, toda a atenção para ela. Mas também imediatamente voltava a trabalhar como se não tivesse feito outra coisa. Esse aproveitamento intenso do tempo. E para superar a pressa é preciso aprender, como já falávamos no outro recolhimento, descansar, se divertir. Também fazer tudo intensamente, também o descanso. Um terceiro fator para falta de qualidade no aproveitamento do tempo é a preguiça, que normalmente leva aos adiamentos. Não cair na cilada do amanhã, do depois, ou na armadilha de esperar o melhor momento. Vamos esperar o melhor momento nunca chega. Ainda não está no melhor momento. E não podemos viver no amanhã. Amanhã conserto isso,
ou mais tarde corrijo aquilo, ou depois eu escrevo. Amanhã começa a fazer oração. Por que não começa hoje? Né? Joga para amanhã, mas por que você tem tempo hoje? Então, em geral, o melhor momento é hoje e agora. Né? Esse telefonema é para já. Desligo já a televisão porque eu tenho que dormir. Não vou dormir de novo mais tarde. Eu guardo essa roupa no lugar agora. Não vou deixar ela jogada fora do lugar. Eu faço a minha oração nesse exato momento porque eu tenho tempo agora. O ensinamento de São José Maria aos jovens, com uma frase em latim, ele dizia ode et nunc. Não só dizia, uma vez ele fez colocar numa tapeçaria de uma residência do Opus Dei, no começo do Opus Dei, essa frase, ode et nunc. Como os rapazes não sabiam latim, hoje em dia a maioria também do pessoal não sabe, né? Mas ode et nunc que significa hoje e agora, nunca é agora. Eles não sabiam latim, então eles falavam hoje ou nunca, né? Pensando que nunca era nunca, né? E era agora, né? Mas São José Maria gostava dessa tradução livre, hoje ou nunca, né? Porque é verdade, né? É hoje ou às vezes é nunca. Então, e São José Maria nos ensinou a viver o que ele chamava os minutos heróicos. É de ter a fortaleza, o heroísmo de fazer as coisas na hora, no minuto que tem que ser feito. O principal minuto heróico é para acordar. Eu tenho 1 minuto para sair da cama. Não existe 5 minutos heróicos, 10 minutos heróicos ou meia hora heróica. Não, porque já deixou de ser heróico há muito tempo. Quando é 1 minuto é heróico, depois já não é mais. Né? Então, mas ele também tinha outros minutos heróicos para começar o trabalho, começar na hora, para terminar o trabalho, né? E dar atenção a outras pessoas que têm que dar. Né? Devemos nos examinar, fazemos as coisas na hora, ou vamos perdendo tempo? Eu corto essas perdas de tempo, esse tempo excessivo na televisão. Então, agora, nas Olimpíadas, né? Quanto tempo perdido? Tem coisas boas que a gente pode assistir, mas que a gente escolhe assistir aquele esporte que a gente gosta, né? Mas às vezes a gente vai ficando, vai vendo uma e outra coisa. E tempo gasto na internet. Poderíamos dizer que são furos no tanque do tempo, em que o tempo vai escoindo, vai se esvaindo por ali. Então, cuidar muito da ordem, que faz o tempo render. São José Maria dizia no livro Caminho, número 80, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. E, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Isso é a ordem da eficácia. Porque as coisas a serem realizadas são colocadas numa hierarquia e distribuídas no tempo disponível. Mas para ter ordem, não basta ordenar as coisas segundo algum critério. Porque pode ser uma tremenda desordem se eu ordeno simplesmente pelo prazo que eu tenho. Eu vou colocar sempre as coisas urgentes na frente das outras. E tem coisas que não são urgentes, mas precisam ser feitas. Pior ainda se o critério é as coisas que eu gosto de fazer. Eu faço primeiro as coisas que eu gosto. E as coisas que eu não gosto, não vou fazer nunca. Né? E vou deixando as coisas que eu não... Um concerto em casa, vai ficando aquele concerto, eu não gosto de fazer concerto. Né? Então, ou as coisas que chamam a atenção primeiro. Isso daqui chama a atenção, vão ver. Então eu faço. Tem coisas que não chamam a atenção e precisam ser feitas e que ninguém vai ver. Eu pensava nas comportas de Porto Alegre, né, que não funcionaram, né? Pelo menos uma não funcionou. Porque era uma coisa que não se via, a manutenção não se vê às vezes, mas precisa ser feita.
Então, não basta ter um critério, tem que ter um critério que seja realmente uma verdadeira hierarquia de valores. E o principal valor que tem que ser buscado é a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça. O planejamento do nosso dia deveria ter esse enfoque. Há coisas que Deus espera de mim hoje que não pode ficar para amanhã. Há coisas que Deus espera de mim em breve, mas não necessariamente hoje. Há coisas, se eu conseguir fazer, vão ser um detalhe a mais de carinho com Deus, mas não precisa ser feito logo. Então, como é importante olhar as prioridades de Deus e saber o que eu devo fazer. Então, devemos aprender a distinguir o que é preencher o tempo, que não é a mesma coisa que aproveitar o tempo. Há muitas pessoas que têm o tempo todo preenchido, mas desperdiçam o tempo. São José Maria deixou escrito: desenvolves uma atividade incansável, mas não procede com ordem e, portanto, falta-te eficácia. Faz-me lembrar o que ouvi certa vez de lábios muito autorizados. Quis louvar um subordinado diante do seu superior e comentei: quanto trabalha? Deram-me esta resposta: diga antes, quanto se mexe. Desenvolves uma incansável atividade estéril. Quanto te mexes? Você pode fazer muita coisa, passar o dia fazendo coisa, mas não faz o que é principal. Por não ter programado, não ter pensado, não ter visto as prioridades. E se perde muito tempo, às vezes fazendo coisa que não deve fazer. Não tinha que estar fazendo aquilo, tinha que estar fazendo outra coisa. Quando distribuires o teu tempo, diz São José Maria, deves pensar também em que é que vais empregar os espaços livres que se apresentam em horas imprevistas. O que eu faço com o tempo livre? Sempre sobra um pouco de tempo. Em que eu emprego o meu tempo? Uma vez conversando com um padre que eu admiro porque tem uma grande cultura, ele lê muito. E eu perguntei para ele: mas quando o senhor consegue tempo para ler tanto? O senhor sempre tem um livro nas mãos. Quando falta alguém na direção espiritual, ou atrasa, eu já começo a ler o livro. Então, em base de 5, 10 minutos, 20 minutos, se alguém furava na direção, ele ia lendo livros e livros. Porque tinha algo útil às mãos. É bom a gente pensar: o que eu faço no tempo livre? Porque senão eu vou ver bobagem, besteira, coisa que não tem importância. E quando a gente se dá conta, a gente perdeu, às vezes, horas de coisas que não precisava. Então, fazer as coisas com intensidade. Vamos encerrando essa primeira meditação, suplicando a Deus, que nos dê a sabedoria para utilizar bem o tempo que Ele nos concede. Que saibamos transformar nossos momentos diários em oportunidade de estar na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, em compreender que o tempo deve ser empregado para amar, servindo os outros, cumprindo os nossos deveres, primeiro com relação a Deus, nossa vida de piedade, depois com relação à família, com relação aos amigos. E essa graça de entender, que o importante é cumprir a vontade de Deus. Assim como Nossa Senhora, a Mãe Santíssima de Cristo, soube fazer, meditava tudo no coração e fazia o que Deus desejava dela em cada momento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.